Você sabe que o Betinho eu ainda tô tentando, até hoje, aos 59 anos, compreendê-lo, entendê-lo. Eu acho que isso é uma jornada eterna, né? Outro dia eu vi uma história que fala sobre isso, né? Sobre adultecer. Então, a minha história de adultecer começou no voleibol, com 12, 13 anos, onde eu entrei para esse mundo realmente de muita exposição, né? O esporte, especialmente o voleibol, é um esporte de muita exposição, de muita demanda emocional. E a minha trajetória foi toda por ali, até ter chegado em seleção carioca, seleções brasileiras de base. Eu tive aí uma graça muito bacana em 1985, que eu joguei o Mundial Juvenil. Eu ganhei um prêmio de melhor jogador do mundo, muito legal isso. E aí depois fui convocado e participei ali da chamada Geração de Prata, do grupo que ganhou a medalha de prata em Los Angeles, em 84, e depois participei do grupo que veio a ser campeão olímpico em 92. Depois parei de jogar, empreendi, tive escolas, projetos sociais, dirigi eventos, e mais recentemente, 2018, eu entrei oficialmente no mundo do desenvolvimento humano. Hoje trabalho ajudando atletas, ajudando empresários, e no meio de tudo isso, no meio de toda essa trajetória, parei de jogar vôlei por conta de ter tido, na ocasião, um primeiro surto neurológico, que foi o nistagmo lá em 1990. Tive um segundo em 2001, que veio a se caracterizar como uma... O filhote está chegando aqui, se ele fizer barulho, pessoal, são coisas do ao vivo, né? Então, em 2002, eu tive um segundo episódio que veio a fechar um diagnóstico de esclerose múltipla secundária progressiva, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, né, aqui. E mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma delícia estar aqui com vocês. Betinho, muito interessante essa questão de você ter contado sobre o seu diagnóstico nos anos 90, né? Eu tenho o diagnóstico há quase 3 anos e, para mim, foi complicado descobrir, né? Algumas pessoas hoje em dia já conseguem descobrir com mais facilidade por questão que as pessoas estão tendo mais informações sobre o problema. Mas eu acredito que naquela época fosse um pouco mais difícil, né? Por questões de medicamentos que não tinha como tem hoje. A Gisele, por exemplo, ela tem a doença há 29 anos, né? Então, eu acredito que é um tempo similar que eu também foi. Opa! Bom, agora Vai lá, gente. O negócio é o áudio hoje, gente, me desculpa. O áudio está enroscado. Eu, Betinho, como você, eu fui diagnosticado nos anos 90 também, tá? Eu fui diagnosticado em 95, mas a minha primeira crise foi uns 3 anos antes. Porém, eu já tinha sintomas desde os 12 anos. Desde muito, muito jovem. A gente vem de uma época que... Pelo menos, assim, uma coisa que eu notei é que no eixo, cada estado tinha uma quantidade de remédio diferente. Então, assim, eu vejo que Rio, São Paulo, a gente sempre foi um pouco mais adiantado do que nos outros lugares, tá? Então, assim, eu lembro que na minha época tinham 2 medicações só. Foi me indicado uma terceira, que ainda não tinha aqui. E, enfim, de repente, eu comecei a tomar essa medicação. Eu queria voltar um pouco atrás, Betinho, de quando você teve o primeiro surto, tá? Como foi? Na entrevista, você descreve isso muito bem. Mas eu queria escutar de você isso, que você perdeu a visão durante um jogo, que foi difícil. Depois desse surto, quando você teve esse surto, o que os médicos disseram para você? O que foi dito? Então, eu estava treinando na ocasião, eu estava na seleção brasileira adulta, a gente ia jogar um Mundial no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio, onde eu moro, em novembro, e foi mais ou menos, Gisele, em agosto, setembro, que, treinando, a bola veio, e quando eu fui dar um toque na bola, a bola bateu no meu rosto, ou seja, eu entrei com a mão atrasado. Aí eu falei, uai, que estranho. Aí numa segunda bola,
eu fui dar uma manchete, a bola também bateu no meu peito. Ou seja, o meu primeiro sintoma foi ter perdido o senso de profundidade. Tá? E aí saí e falei, uai, que estranho, né? Nunca tive problema nenhum de visão. E aí me levaram, fizeram um monte de exames, potencial evocado, tiraram líquor, mas nada, deu tudo negativo, não apareceu nada em lugar nenhum. E não sei se 90, Gisele, já tinha exame de imagem, mas se tinha era muito caro, só sei que não foi feito. E como teve uma remissão espontânea, não sei precisar, mas não demorou muito, foi coisa de 15, 20 dias, né? Meio que deixou-se para lá. Não se investigou mais, ficou por isso mesmo. Voltou, e a verdade é que nunca voltou 100%, tá? Até hoje eu tenho a vista que os jovens falam que é meio zoada, né? Então minha vista até hoje é um pouco zoada. Mas naquela ocasião, voltei, cheguei até a jogar esse campeonato e, enfim, não se fechou diagnóstico nenhum ali não, Gisele. Eu só vinha ter um outro evento 11 anos depois disso, né? Mesmo com o líquor positivo? O líquor não apareceu nada. Não apareceu nada, aliás. Engraçado, porque geralmente, no meu caso, os dois acusaram, né? Mas o que eles dizem sempre, que às vezes a ressonância não pega, o líquor pega. Então, era uma época que assim, a tecnologia não era como está hoje. Daí você conta que você foi para a área de desenvolvimento pessoal. Quanto tempo você ainda jogou até você decidir que você ia parar? Como é que foi essa transição? Então, Gisele, eu parei naquele ano. E aí a gente